Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! Na Amazônia, uma entrevista com Eduardo Neves revela que a floresta também é obra humana, cultivada há milênios por povos originários. No Maranhão, o fofão segue pelas ruas há mais de 100 anos, encantando e assustando, mostrando que o carnaval popular é o que resiste. E se engana quem acha que o carnaval é só folia. O bloco Clandestinas mostra que a festa também pode ser símbolo de força e resistência. E na China, uma muralha verde avança sobre o deserto e mostra que é possível conter a areia e reescrever a paisagem. E é claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. É incrível o poder das plantas, né? Mas olha, elas não são só vidas que brotam, são arquivos vivos, que guardam no solo, nas raízes e nas sementes, histórias que ainda estamos aprendendo a decifrar. Mas na Amazônia esse aprendizado ganha uma outra dimensão. Por baixo da copa das árvores existe uma história profunda tecida por milhões de pessoas que cultivaram a terra e criaram solos férteis. O que a arqueologia revela desafia mitos e muda a forma como entendemos o passado e também o presente. Vamos acompanhar mais na reportagem de Rodrigo Chagas. Amazônia Antiga. A história indígena da Amazônia Antiga, ela é muito profunda e que havia talvez entre 8 ou 10 milhões de indígenas vivendo aqui na Amazônia quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano em 1492, na Amazônia brasileira, mas em toda a grande Amazônia, né? E também partes das Guianas e a região do Rio Orinoco na Venezuela. E uma coisa interessante, se a gente olhar nesses últimos 40 anos, a gente vê uma mudança de perspectiva que é muito interessante. O paradigma dominante, há 40 anos atrás, é que a Amazônia havia sido pouco ocupada no passado, que era uma região sem história humana, sem história indígena, e um ambiente pristino. Isso, inclusive, serviu de justificativa para vários projetos de desenvolvimento econômico catastróficos que vêm da época da ditadura e continuam até hoje, de uma certa maneira. O que a arqueologia mostra para nós é que, primeiro, havia muita gente na Amazônia no passado, e segundo, que os povos antigos da Amazônia, que são os ancestrais dos povos indígenas contemporâneos, modificaram a natureza profundamente, criando, por exemplo, solos escuros, muito férteis, conhecidos como terras pretas, que são solos hoje em dia utilizados pelas populações indígenas e ribeirinhas e tradicionais contemporâneas. Fizeram modificações na paisagem, promovendo o que a gente chama de hiperdominância de algumas espécies de árvores. O açaí, por exemplo, é a árvore mais comum da Amazônia e ele é cultivado há milhares de anos pelos povos indígenas. As matas de castanhais, que a gente conhece em vários lugares. Só tem 2 animais que dispersam a castanha, conhecidos pela ciência. Um deles é a cutia e outro somos nós, a nossa espécie. Nós temos mais de 10 mil sítios arqueológicos cadastrados hoje na Amazônia. Se a gente olhar para o mapa de distribuição desses sítios, a gente tem imensas áreas vazias ainda. Existem estimativas que talvez ainda outros 10 mil sítios possam ser cadastrados nos próximos anos. Então, são várias evidências que vêm da arqueologia, da botânica, das ciências de solo, que mostram para nós a importância da presença indígena antiga, criando esse lugar fantástico que é a Amazônia que a gente conhece hoje em dia. Legado indígena contra o mito colonial. A diversidade cultural indígena na Amazônia, ela é imensa, né? Esse número varia um pouco, mas pelo menos mais de 170 línguas diferentes faladas aqui. E essa diferença, essa grande variedade linguística, é um sinal de diversidade cultural também. Isso é uma coisa que é fantástica e é típica aqui da Amazônia. Inclusive é interessante, porque os primeiros cientistas naturalistas no século XIX, quando observaram essa diversidade linguística, eles a interpretaram como reflexo de um processo de degeneração. Esse termo foi utilizado na literatura até a década de 70. A ideia de que essa diversidade que eles viram, né, no século XIX e que a gente vê até hoje, teria resultado de diferentes levas de migrações de povos vindos de outros centros supostamente mais civilizados aqui no continente americano,
Como na Amazônia, na arqueologia amazônica, a gente não tem estruturas de pedra, de alvenaria, e como o material construtivo era o solo, a madeira e a palha elas se decompõem com o tempo, então eles não viam, a floresta crescia sobre aqueles locais antigos abandonados, que foram esvaziados por causa do impacto gerado pela conquista europeia, a colonização, né, as doenças, a escravidão. Então a gente tem um esvaziamento da Amazônia nos séculos XVI e XVII, quando os primeiros cientistas ocidentais viajar pela Amazônia no século XVIII e XIX, eles veem essa região esvaziada, esses antigos locais de ocupação recobertos pela floresta, e essa diversidade linguística e cultural, que é maravilhosa e é fantástica, eles interpretaram como sinal o quê? De diferentes levas migratórias de povos que vieram de longe e por causa da condição tropical não conseguiram manter aquele mesmo padrão de sofisticação. Então esses autores associam, é uma coisa que é terrível, na verdade, para o nosso país. A condição tropical, a ideia de degeneração. Isso é uma coisa que nos aflige até hoje aqui no Brasil. E é por isso que a gente vê o colonialismo interno muito forte até hoje no nosso país. Eu posso falar porque eu tenho um lugar de fala, eu sou paulista, né? E a gente vê a relação que o Sudeste e o Sul do Brasil têm com a Amazônia, é uma relação de colonialismo. A Amazônia está até hoje aqui para prestar um serviço para quem não vive aqui. Seja através do extrativismo, né? Depois através da produção de energia, mineração em larga escala, né? Agora o petróleo, essas coisas todas têm essa conotação. Agrobiodiversidade. A gente tem várias evidências de redes de troca, de circulação de plantas por todo o continente americano e até para fora do continente, num passado muito anterior à chegada dos europeus. Porque a gente sabe, se a gente olhar, por exemplo, na região do Alto Rio Negro, aqui no Brasil, existe um sistema de cultivo de mandioca, um sistema agrícola que é muito sofisticado. De outras plantas também. Esse sistema foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E é muito comum quando as moças se casam, e elas vão morar na casa dos seus namorados, maridos, né? Que elas levem consigo mudas de plantas, dadas pelas mães, pelas tias. Então, é através da circulação de pessoas que as plantas circulam também. Isso promove um aumento muito grande do que a gente chama de agrobiodiversidade, né? Então, existe uma correlação. Não dá para separar a produção dessa agrobiodiversidade com os sistemas sociais que a geraram ao longo dos séculos e dos milênios. Lições para o futuro. Esse urbanismo antigo não estava baseado numa separação da dimensão urbana para a dimensão do interior ou de fora, né? A ideia é que a floresta vivia dentro desses locais, né? Desses arranjos urbanos. Então, uma lição importante que é meio óbvia é a gente olhar, né? É deixar a floresta. As pessoas falam em reflorestar as mentes, né? É florestar as cidades. Isso é uma coisa que, assim, de novo, é uma tecnologia que já está disponível, né? Que os povos da floresta estão praticando há milhares de anos. Eu acho que existe uma lição, que é uma lição que não é nem nada, é uma ciência sofisticada por um lado, mas ela é muito simples por outro. A gente tem que entender, nós que somos um país tropical, a gente tem que deixar as florestas entrarem nas cidades. E eu sonho, como arqueólogo, por uma Amazônia onde a gente consiga cada vez mais fazer uma aliança entre arqueólogas e arqueólogos aqui da Amazônia, de fora da Amazônia, populações tradicionais, trabalhando juntos para buscar ampliar o nosso conhecimento sobre o passado e, de alguma maneira, usar esse conhecimento para tentar nos ajudar a encontrar maneiras interessantes e inteligentes de viver no presente também. O carnaval se despede, mas alguns personagens ficam ecoando na memória, né? No Maranhão, por exemplo, entre cores, tambores e risos, tem uma figura que assusta logo de primeira, mas encanta logo depois. Eu tô falando do Fofão. Com sua máscara exagerada e traços desmedidos, um dos grandes símbolos da folia maranhense. É herança, identidade e resistência que cruza gerações e atravessa o tempo. É um ato de celebração e pertencimento pelas ruas, que a gente vai conhecer agora na reportagem de Mariana Castro. Quanto mais feio, mais bonito. Quanto mais assustador, mais dócil. Esse é o tradicional Fofão, considerado o principal personagem popular do Carnaval de São Luís.
que além da máscara assustadora, carrega consigo uma bonequinha na mão, um guizo que ecoa sua chegada, um pedaço de pau e muitas cores. Pesquisadores apontam que sua origem é europeia, mas recebeu um jeitinho todo maranhense de ser ao longo dos anos. É o que explica o performista e um dos idealizadores do Blocão do Fofão, o Imar Júnior. Que eu sempre digo que o Fofão original, ela tem que ter, são feias, elas têm que ser feias, ela não pode ter carinha de palhaço, de bonitinho, não. Porque eles vêm para assustar, mas eles são dóceis, eles vêm para assustar a princípio, mas depois eles querem brincar. Era um personagem pobre, né, carroceiro, e que ele via sempre passar o cordão do baralho, né, no carnaval, aquelas fantasias belíssimas, o terror, né, o palhaço, e ele não tinha condição de comprar a fantasia do terror. E ele comprou o chitão, porque era mais barato, né, e tentou fazer, né, a roupa do terror, mas ele não tinha noção nenhuma de costureiro, de né, que tem, e a roupa ficou horrível, né, ficou cortada à mão, e ele ficou mais triste ainda. Então tentou esconder a sua tristeza, pegou um papelão com cola, tentou fazer uma máscara para poder esconder sua tristeza, porque também não conseguiu fazer a maquiagem do Pierrot. E tentou colocar no rosto e viu que estava muito feio. Aí ele correu, né, para esconder sua tristeza, pegou uma bonequinha e disse: eu vou começar a pedir dinheiro para que o próximo ano eu possa ter dinheiro para me comprar minha fantasia. E a gente começa a analisar então, nessa teoria, dessa brincadeira dele de historinha, de contar, que na verdade o Fofão nasceu de uma frustração, porque na verdade ele queria ser um terror e não conseguiu. Os primeiros registros das andanças do Fofão por São Luís são do início do século XX, mas ao longo dos anos quase caiu no esquecimento. Mas desde 2019, o Blocão do Fofão tem cumprido o papel de resgate e valorização dessa cultura, preservada de geração a geração, formando famílias de fofões. Além disso, espaços públicos garantem oficinas para a confecção de máscaras e exposições que fortalecem a cultura do Fofão, como a Galeria Trapiche, onde o Imar é diretor. Existiu aqui em São Luís um grupo de mascarados, né? Eles usavam também umas roupas coloridas e botavam a máscara e estavam usando, né, esse personagem para fazer outras coisas, né? E isso o governador, na época, proibiu. Foi aí que realmente desapareceram, né, os fofões da cidade. É por isso que em 2018, quando eu cheguei na Madre de Deus, eu comecei a perceber que não existia mais. Depois, pesquisando, eu fui saber realmente um motivo grande. Mas graças a Deus que isso é passado, né? Os fofões estão de volta. A concentração do Blocão do Fofão é marcada pelo som das tradicionais marchinhas, enquanto desmascarados percorrem as ruas e aqueles que preferem o anonimato vão chegando para o percurso. Gostoso a gente brincar nesse anonimato, né? É você chegar no lugar que você conhece todo mundo, né? Mas as pessoas não sabem quem é você, né? Você brinca, você oferece boneca, você tenta tirar um sorriso. A gente tem no Blocão pessoas que vão todo ano e a gente não sabe quem é, né? A gente conhece a máscara, conhece o Fofão, mas a gente não sabe quem é, porque a pessoa mesmo não tira a máscara. Apaixonada pela cultura do Fofão, a artista plástica Kátia Castro é uma das brincantes do bloco. Esse aqui é meu companheiro, né? Eu chamo ele de Fofão Magia, porque ele me oportunizou muitas emoções, né? Há 3 anos atrás, quando eu saí pela primeira vez, quando eu participei desse grande cortejo que é feito pelo bloco, né, na segunda-feira de carnaval. O chacoalhar dos guizos, né, uma zoada muito gostosa, e te leva, as pessoas, meu Deus, essa zoada me levou, sabe, para minha infância. São realmente muitas emoções. Eu costumo dizer que o Fofão é magia. Além de dar vida ao próprio personagem durante o carnaval, Kátia Castro traz um resgate sensível dessa história por meio das telas, na exposição Fofão, História e Memórias de um Personagem,
genuinamente maranhense. E eu pintei de acordo com as histórias que eu fui encontrando nos jornais. O primeiro baile, né, os mascarados, como é que eles, a brincadeira de rua desses personagens. Então isso, as fotografias que eles tiravam em pontos históricos, em períodos do carnaval, né, nos antigos carnavais. Então as memórias que eu tinha da minha infância, eu retratei em algumas telas. E é isso, sair de Fofão realmente é magia para mim. É ter a oportunidade de trazer memórias, de trazer lembranças boas e de ser feliz no carnaval. Venha você também pro Bloco do Fofão. E a gente vai direto para Belo Horizonte. Quem dá um alô é o pessoal do Bloco Clandestinas. Bora conferir. Olá, eu sou Juju Brito, sou de Belo Horizonte e sou um dos regentes do Bloco Clandestinas. Nós somos um bloco feminista formado por mulheres cis, trans e pessoas não binárias. Cantamos e tocamos para celebrar a vida, mas também para enfrentar o machismo, o racismo, a LGBTfobia e todas as formas de violência que atravessam os nossos corpos e territórios. O Bloco Clandestinas nasceu em 2017 em Belo Horizonte como um braço cultural da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Desde o início, afirmamos que o carnaval é um território estratégico de luta e através da música, do cortejo e dos ritmos, a gente busca ocupar os espaços e construir um espaço político acessível e coletivo para todo mundo. Ao longo desses anos, o nosso trabalho foi muito além do desfile. A gente promoveu diversas oficinas de musicalização, democratizando o acesso à arte e à cultura para pessoas que inclusive não tocavam instrumentos, e promovemos rodas de conversa sobre raça, gênero e outras opressões, fortalecendo a nossa rede de apoio. O nosso repertório ele é formado por músicas compostas e cantadas por mulheres cis, trans e pessoas não binárias. E tudo isso, misturado ao ritmo, a gente denuncia através da alegria e misturando nossos ritmos para a gente poder existir, ocupar e celebrar junto o que nós somos e como a gente é, como um ato de resistência. Enquanto houver justiça, seguimos em cortejo, porque a nossa luta também é festa e a nossa festa também é luta. Você pode acompanhar a nossa trajetória nas redes sociais, no Instagram com @Bloco Clandestinos. E bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe, Rema Soto, vai preparar uma daquelas receitas que abraça, cheirosa, gostosa e douradinha. Eu tô falando do pão de queijo. Bora acompanhar! Tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje com uma receita que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu achava que era muitíssimo complicado, mas achamos um jeito fácil. Pão de queijo de liquidificador. Ficou curioso? Vem comigo! 2 ovos, 100 ml de óleo, 240 ml de leite, 360 gramas de polvilho azedo, 1 colher de chá de sal, 300 gramas de queijo em pedaços. O queijo que a gente vai utilizar hoje vem do assentamento Nossa Senhora da Aparecida, no Rio Grande do Sul. E o polvilho azedo vem de Minas e é uma menina, Kelly Gomes, que faz esse processo aqui, que é totalmente orgânico, sem aditivos químicos. Essa aqui vai ser uma aventura para mim também, que nunca fiz pão de queijo. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar no liquidificador todos os ingredientes úmidos, líquidos. Ovos, óleo, a colherzinha de chá de sal eu vou colocar bem baixinha. O leite. Vocês já fizeram pão de queijo? Me contem como vocês fazem. E agora, manualmente, a gente mistura o queijinho. Eu cortei ele aqui em pedaço, mas se a gente tiver ele mais durinho, a gente rala. Mistura bem para tudo ter um queijinho, né? Pedacinho de queijo, ó. Aí eu vou colocar nessas forminhas que vocês sabem que eu gosto, porque eu não preciso untar. Essas aqui de silicone, mas você pode usar qualquer uma.
Leva no forno por aproximadamente 15 minutos a 200 graus ou até dourar. Misericórdia! Olha isso aqui. Olha como eles ficaram de lindos, douradinhos, crocantes. E aqui, ideal para um café da tarde, um café da manhã. Essa tradição do brasileiro do pão de queijo, fácil, rápido, com ingredientes que você consegue em qualquer lugar e mais ainda no armazém do campo. Mas você sabe, né? Agora é minha vez. Marca a gente nas redes sociais. ReimaChef, Chevery Restaurante. Uma delícia. E agora a gente vai direto para a China, onde muita gente enxergava apenas areia e vento. Hoje se ergue uma muralha verde. Em Xinjiang, na maior região do país, um dos desertos mais desafiadores do mundo, passa por uma transformação histórica. São décadas de políticas públicas, tecnologia e trabalho coletivo, que estão contendo os avanços das dunas e reescrevendo a paisagem. O chamado Cinturão Verde se tornou a maior barreira ecológica do planeta contra o avanço do deserto. Mas a história não é só sobre árvores, ela é sobre comunidade, energia solar e também sobre o coletivo. Vamos acompanhar na reportagem de Mauro Ramos, direto de Pequim. Em 2022, o governo chinês anunciou que Xinjiang finalmente havia revertido a expansão das terras afetadas pela areia, deixando de ser a única região do país com esse problema. Esse feito foi resultado de décadas de políticas de reflorestamento e controle da desertificação. Xinjiang é a maior região da China e mais de 50% de seu território é composto por áreas áridas ou semiáridas. A região tem os dois maiores desertos da China, o Taklamakan e o Gurban-Tungut, que ocupam cerca de 23% da sua área total. Em novembro de 2024, o chamado Cinturão Verde ao redor do Taklamakan foi fechado. Com 3.046 quilômetros, o projeto se tornou a barreira ecológica contra a expansão desértica mais longa do mundo. O deserto de Taklamakan é especialmente desafiador. 85% da sua área é composta por dunas móveis que se deslocam constantemente com o vento. O diretor do Departamento de Florestas e Pastagens da região autônoma uigur de Xinjiang, Tokti Reheman, explica o objetivo do Cinturão Verde. O objetivo dos nossos esforços no deserto de Taklamakan não é cobrir todo o deserto com árvores. Em vez disso, nosso princípio orientador é a defesa baseada nas condições reais. Nosso foco principal é proteger infraestruturas críticas, corredores de transporte e centros populacionais. Concentramos nossos esforços no estabelecimento de uma faixa verde, nas beiras dos oásis e ao longo da borda do deserto. Essa barreira verde foi projetada para minimizar os riscos do vento e da areia, reduzindo seu impacto ao mínimo possível. Xinjiang pretende restaurar ecologicamente 6,6 milhões de hectares ao longo da borda do deserto Taklamakan até 2030. Desse total, já foram recuperados cerca de 4 milhões de hectares. Iniciativas como a do Cinturão Verde fazem parte do programa Três Nortes, iniciado em 1978 por decisão do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado. Voltado para a construção de cinturões verdes no noroeste, norte e nordeste do país, o programa abrange 13 regiões, de Xinjiang, no oeste, até Heilongjiang, no extremo leste do país. O diretor Toti Reheman explica que o Cinturão Verde não foca apenas no plantio de árvores, mas combina diferentes técnicas adaptadas ao ambiente árido. Entre elas estão a fixação biológica de areia, que utiliza a vegetação rasteira nativa para estabilizar as dunas, e a irrigação por inundação, que aproveita águas do degelo das montanhas Tianshan e Kunlun para reativar o solo. O funcionário detalha os objetivos nesse sentido. Os esforços de fixação biológica de areia cobrirão cerca de 394 mil hectares, enquanto a irrigação por inundação abrangerá mais de 200 mil hectares. Esses números representam a escala e a composição das tarefas que estamos comprometidos a concluir no futuro próximo. Tokti Reheman faz questão de destacar que o trabalho realizado durante mais de 4 décadas não é apenas do governo, mas envolve diretamente as comunidades locais. Para isso foram criados arranjos específicos. O governo distribui terras desertificadas e concede direitos de uso de longo prazo às famílias, desde que elas se comprometam com a recuperação ecológica.
Assim, os moradores passaram a investir na terra, plantando arbustos, cultivando frutas como jujuba ou romã, ou plantas medicinais, transformando a restauração ambiental em fonte de renda. O condado de Rotan, localizado na extremidade sul do deserto de Taklamakan, é um exemplo. Ali foi criado um projeto de aquicultura com caranguejos, lagostas e robalos, criados em água salina-alcalina tratada. O trabalhador desse projeto, Lai Jun, fala sobre os resultados da produção do ano passado. A produção de caranguejo está estimada em cerca de 40 toneladas este ano, e a de robalo em aproximadamente 30 toneladas. A produção de lagosta azul poderá ser um pouco menor, de algumas toneladas. Esperamos que a produção total ultrapasse 70 toneladas. Tokti fala sobre mais experiências em que o combate à desertificação se une a políticas de melhoria da renda da população rural. Há culturas, por exemplo, de alto valor adaptadas ao deserto, como o cistanche, sob faixas de arbustos que as protegem. Isso gera uma renda anual estável. Também plantam árvores frutíferas, como jujuba, damasco ou romã, que após alguns anos proporcionam benefícios ecológicos e retornos socioeconômicos. Esses sistemas agroflorestais oferecem um triplo benefício: restauração ambiental, resiliência da comunidade e crescimento da renda familiar. Dessa forma, a governança ecológica se torna um esforço compartilhado que alinha os objetivos nacionais aos meios de subsistência locais. Outro projeto que integra diferentes objetivos do país socialista é o da geração de energia solar com iniciativas de reflorestamento que revitalizou a área onde avançaram as areias no condado de Lop, localizado no sul do Taklamakan. Yang Jian, chefe da Estação de Controle de Desertificação de Energia Solar de Lop, explica como funciona o projeto. Elevamos os componentes dos painéis solares a cerca de 1,5 a 1,7 metros de altura, com um espaçamento de 12 metros entre duas estacas de sustentação. Isso permite operações mecanizadas em larga escala, assim que o sistema de geração de energia solar estiver instalado, seguidas por esforços de controle biológico da desertificação. Por exemplo, esta é a aveia que cultivamos, e ela tem cerca de 15 a 20 centímetros de altura. Após a conclusão da usina solar, plantamos mais de uma dúzia de tipos de culturas. Queremos desenvolver um modelo maduro, replicável e sustentável para o controle do deserto. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão também em rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!